Evangelho de João, capítulo 9, do verso 1 ao verso 3. Evangelho de João, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 3. A palavra de Deus nos fala a respeito da cura de um cego de nascença. E diz assim: enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Se vocês quiserem, pode baixar um pouquinho, Emerson, o retorno aqui. Obrigado. Uma pergunta, só fazendo um breve comentário do texto, antes de nós introduzirmos aqui. Essa pergunta dos discípulos é uma pergunta muito engraçada, Quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? O rapaz nem havia nascido, Mas eles já estão cogitando essa possibilidade. Talvez os discípulos já carregassem aí alguns conceitos calvinistas, Em pecado eu nasci, Mas essa é a ideia deles. Irmãos, quando nós pensamos sobre a realidade do mal, sobre a existência do mal no mundo, sobre o problema do mal, nós estamos falando a respeito de um tema teológico, filosófico, muito antigo, muito antes de nós. Percepções a respeito do que seja o mal, ou de onde ele tenha surgido, é uma discussão muito antiga. Mas a realidade do mal é uma realidade, é uma presença que é indiscutível. Você pode discutir de onde surgiu, pode discutir sobre outras questões que envolvem, que rodeiam essa temática. Mas simplesmente constatar a presença do mal no mundo é algo absolutamente indiscutível. E a gente não precisa ir muito longe. Se nós rodearmos apenas a nossa história, irmos um pouquinho antes, nós vamos verificar essa realidade muito presente. Como que a gente explica, por exemplo, apesar do grande avanço tecnológico, científico, 2 grandes guerras num prazo aí de 30, 35 anos. Apesar de estarmos sob essa consciência otimista do positivismo, de que o homem vivia a era de ouro, e de repente, no meio desses avanços científicos e tecnológicos, 2 grandes guerras eclodem num período de 30 anos. Foi Einstein quem disse que a Terceira Guerra Mundial, ele não saberia dizer quais seriam as armas. Talvez hoje nós saibamos atômica, nucleares, biológicas, talvez usando a própria economia. Mas Einstein disse: a Quarta Guerra eu tenho certeza que será feita com paus e pedras. Será que esse avanço do homem significa que isso excluiria o mal do mundo? Não. O mal está aí.
cada vez pior. Como que a gente entende, ainda hoje, século XXI, genocídios acontecendo em regimes imperialistas, tribos que se degladiam até a morte, ou digladiam até a morte? Como é que a gente explica isso? Como que a gente responde tantas contradições, tantas tragédias acontecendo no mundo? Terremotos, tsunamis, não é? Todas essas coisas, eu não sei quanto a você, mas essas questões, elas ficam na minha mente. Como que a gente lida com esses desastres naturais? Uma queda de avião, onde morrem centenas de pessoas. Como que a gente explica o mal com seu poder avassalador, capaz de fazer com que uma família mude os rumos por causa da morte de um ente querido? Enfim, nós poderíamos ficar a manhã inteira listando aqui, fazendo emergir situações que digam respeito à realidade do mal no mundo. Aí, uma pergunta que imediatamente surge é: de onde o mal surgiu? Onde que surgiu o mal? Se os nossos primeiros pais moravam num paraíso, num lugar onde havia plena harmonia e comunhão, onde é que brota esta ambiciosa e maligna atitude de se rebelar contra o Criador? Porque, teologicamente falando, o mal surge com a desobediência do homem, e ele entra na história humana. Então, nós precisamos, a princípio, compreender que o mal sempre foi uma possibilidade. O mal era uma possibilidade, talvez não uma realidade, mas ele já existia enquanto conceito, desde o início. E os seres humanos optaram por trazer o mal para dentro da sua história. E o mal penetrou no aspecto mais severo e trágico, de modo que hoje nós já observamos todas essas consequências, mas lá no capítulo 4 de Gênesis nós já temos a primeira consequência acontecendo: um assassinato, um homicídio. E não é um homicídio qualquer, é um irmão que mata o outro. C.S. Lewis, no livro O Problema do Sofrimento, ele diz o seguinte: Ele, Deus, fez todas as coisas boas, e por causa da excelência das mesmas, uma das boas coisas que ele fez, a saber, o livre-arbítrio das criaturas racionais, por sua natureza incluía a possibilidade do mal, e as criaturas, dispondo desta possibilidade, tornaram-se más. Não é fácil discutir isso aqui. Isso aqui é apenas uma introdução de algo muito mais complexo. Mas o que eu queria que nessa manhã você pudesse guardar no seu coração é que quando nós discutimos quaisquer que sejam os temas, os mais complexos, os mais difíceis, os que dão um nó na nossa cabeça, aqueles que são mais ambíguos, mais controversos, nós precisamos, se cristãos, partir de um ponto único. Que ponto é esse? Cristo, Jesus, é a chave que abre e que interpreta todos os temas, os mais complexos e os mais difíceis. Isso é para refletir. Cristo é uma chave que nós chamamos de chave interpretativa, ou de chave hermenêutica. A palavra hermenêutica é a palavra interpretação. Dizem que hermenêutica vem de Hermes, que era o deus responsável por trazer o anúncio dos deuses, filho de Zeus, dentro da mitologia grega. Ele trazia o anúncio dos deuses para os homens. Ele fazia com que esse anúncio fosse claro para os homens aqui na terra. Daí hermenêutica, ou seja, um trabalho de interpretação de coisas difíceis.
de coisas que são mais complexas. E quando eu penso em qualquer tema, eu penso a partir de uma chave, e essa chave é Jesus Cristo. Essa semana, eu e o pastor Guto ficamos discutindo a respeito de um tema muito complexo. E a gente nem vai trazer aqui, o Guto saiu até, né? Tá aí? A gente ficou discutindo, está lá no fundo. A gente ficou discutindo um tema muito complexo dentro do judaísmo, das religiões. Por quê? Porque é um tema que gera um nó na cabeça em determinadas circunstâncias. Só que o que eu disse ao pastor Guto e dentro das argumentações que a gente estava fazendo é que só existe uma maneira de responder isso. Entendendo que Jesus é a chave de interpretação de todas as questões, das mais difíceis e complexas até as mais simples. Martim Lutero afirmou que se você pregar a Bíblia e não chegar em Cristo, você traiu o Evangelho. E Spurgeon tem uma compreensão muito semelhante. Ele diz que em cada texto da Escritura há uma estrada para Cristo. Tem um diálogo criado por Spurgeon sobre pregar a Cristo em todos os textos, que é assim: um jovem tinha pregado na presença de um respeitável teólogo, e ao final foi até o velho ministro e disse: o que é que você achou do meu sermão? Um sermão muito pobre, de fato, disse o teólogo. Um sermão pobre, disse o jovem. Ele me custou um longo tempo de estudo. Sim, disse, eu não duvido. Por que você não acha que a minha explanação do texto é muito boa? Ó, sim, disse o velho pregador, ela é muito boa, de fato. Diga-me, por que você então considera o meu sermão pobre? Porque, disse ele, não há Cristo no teu sermão. Bem, disse o jovem, Cristo não estava no texto. Nós não devemos pregar Cristo sempre. Nós devemos pregar o que está no texto. Então, o idoso disse: você não sabe, rapaz, que de cada cidade, cada vila ou vilarejo na Inglaterra, onde quer que você esteja, há uma estrada para Londres? Da mesma forma, em cada texto da Escritura, há uma estrada para Cristo. E meu caro irmão, seu trabalho é, quando chegar a um texto, seja qual for, dizer qual é a estrada para Cristo. E então pregar o sermão, percorrendo a estrada até Cristo. E eu nunca encontrei um texto que não possuísse uma estrada para Cristo. E ainda que eu ache que não tenha uma estrada clara para Cristo, eu farei uma. Eu passarei por cima de cercas e valas, mas eu chegarei ao meu mestre. Pois um sermão não pode fazer nada de bom, a menos que tenha o perfume de Cristo nele. Irmãos, para a nossa reflexão, como é que nós podemos refletir sobre essa realidade do mal que nos assola? Tivemos aí quase 1 ano e meio, talvez mais, e estamos tendo ainda dificuldades com essa pandemia. Por muito tempo, esse auditório aqui ficou vazio. Os cultos acontecendo apenas por transmissão. E aí a gente pergunta, como que a gente responde a essas questões? A esses dilemas da história, a esses temas controversos? Como é que a gente encontra resposta para esse problema que a gente chama do problema do mal? Eu queria trazer 3 ideias e depois concluir com uma proposta da nossa espiritualidade cristã ou uma resposta proposta da espiritualidade cristã para o problema do mal. A primeira ideia que eu queria que você compartilhasse ou entendesse comigo a partir desse texto, desses 3 versos que nós lemos, é que Jesus, ele rejeitou a relação causa e efeito do mal como consequência do pecado. Me entenda. Não que o mal no mundo
tenha entrado de maneira aleatória. Não, o mal entrou como consequência da desobediência do ser humano. Mas Jesus, ele rejeitou essa ideia de que a experiência do sofrimento, do mal, na minha e na sua vida, seja sempre, inequivocadamente, uma relação de causa-efeito do pecado. Olha a pergunta que os discípulos fazem para Jesus. E outros textos, nós vamos perceber isso. A pergunta é: mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele. Havia um mal instalado ali, uma deficiência. Esse homem havia nascido cego. E na mente dos discípulos a ideia é a seguinte: se alguém está sofrendo, seja qual for o sofrimento e o mal, isso é resultado de um castigo. E isso permeia as Escrituras. Por exemplo, os amigos de Jó. Os amigos de Jó cometeram um erro muito comum em todas as religiões: acreditar que as pessoas sofrem por causa de um pecado que tenham cometido. Que existe uma relação direta. Veja, uma relação direta. É claro que existe uma relação indireta com a queda do Éden, mas que todo o sofrimento é uma relação direta entre aquele que sofre e o pecado cometido por aquele que sofre. Os amigos de Jó estavam conversando com ele e fizeram a seguinte reflexão com Jó, no capítulo 4, verso 6. Preste atenção. Lembra-te, falando para Jó, acaso já pereceu algum inocente? Olha a pergunta. Está em Jó capítulo 4, verso 6. Se eu fizer essa pergunta aqui, nesse auditório, qual que seria a resposta? Se você segue pelas trilhas e os caminhos dos amigos de Jó, você entraria numa crise. Nos choca ver uma imagem de uma criança, por exemplo, morta na praia, porque os pais tentaram fugir de uma guerra civil em outro país. E aí, quando você ouve essa pergunta, já pereceu algum inocente? Bom, se você é calvinista, você vai dizer: bom, em pecado eu nasci, em pecado me concebeu minha mãe, então não há inocentes na terra. Mas se você partir da concepção de que essa é uma relação direta com a queda do Éden, e não uma relação indireta com a queda do Éden, e não uma relação direta, você não consegue responder essa pergunta. Porque aquele bebê nos parece um inocente. E onde foram os retos destruídos? É a pergunta dos amigos de Jó. E a conclusão é lógica: Jó, se você está sofrendo o que você está sofrendo, é porque alguma coisa de errado você... Essa visão de que pessoas boas não sofrem estava presente também na mente dos discípulos de Cristo. De modo que eles veem um homem cego de nascença, e a pergunta é: quem pecou? Alguém tem que ter pecado, porque isso não acontece de graça. Alguém tem que ter errado nesse processo, porque não pode ser que alguém inocente nasça dessa maneira e nunca tenha sentido o calor do sol, mas nunca tenha visto a beleza dele. Nos dias de Jesus, uma tragédia chocou a nação judaica. Galileus estavam num culto judaico. Veja, eles estavam num culto. E a gente ouve tanta bobagem, gente. Isso me faz lembrar de uma... Vocês lembram de uma igreja que estava num culto e teve um
desabamento? Essa igreja. Aí a gente diz assim, é porque eles pregam assim, ou eles pregam de tal maneira, e Deus estava... Que Deus é esse? Mas alguns de nós carregamos esse conceito desse Deus, que faz tetos desabarem sobre a cabeça das pessoas, para castigá-las. Aí se não tinha ninguém, se o teto desabou, eu sei que isso é complicado. A gente às vezes não tem coragem de discutir essas coisas de lugares como esse. Mas se o teto desabou e não tinha ninguém, essa igreja é de Deus. Deus não permitiu que o teto desabasse no meio de um culto. Então, nesses dias, estavam lá os judeus, fazendo um culto, prestando sacrifícios. Isso está em Lucas capítulo 13. E os soldados de Pilatos entram no meio do culto, e esses soldados trucidaram, no meio dessa cerimônia religiosa, aqueles homens que estavam ali, prestando um culto. E a Bíblia diz, lá em Lucas capítulo 13, que o sangue deles se misturou com o sangue dos animais que haviam sido sacrificados ali no meio daquele culto. Uma cena triste. Aí Jesus aproveita aquela cena ou aquela informação que estava muito recente na mente de todos e diz assim: vocês pensam, olha a reflexão de Jesus, que esses galileus que morreram nesse evento eram mais pecadores do que os outros galileus por terem padecido estas coisas? É isso que vocês pensam? Aí Jesus aplica: não, eles não eram. Jesus deixa claro, eles não eram. E eu afirmo a vocês que se vocês não se arrependerem, todos igualmente perecerão. No conceito de Jesus, de fato, não há ninguém inocente. Todos precisam da graça salvadora. Jesus procura dessa maneira desvincular essa perversa relação, irmãos, que facilmente nós construímos. Homens bons não adoecem, não sofrem. Pessoas boas não sofrem de maneira nenhuma. Só pessoas más. Ou ainda, nada de mal acontecerá a pessoas que amam a Deus. O que acontece quando nós fazemos essa leitura da Bíblia e da vida? Acontece que nós já acrescentamos dor às dores já existentes. Quando olhamos, por exemplo, a enfermidade nesse prisma, a pessoa precisa lidar com duas dores. Primeiro é a dor da situação em si, e depois é a dor emocional ou espiritual, da culpa. Se eu estou doente, ou se eu sofri o mal, isso deve ter sido por causa do meu pecado. O que eu fiz de errado? Por que Deus está me punindo? Jesus ainda ensina aos discípulos nessa situação que nós acabamos de ler. Ao se depararem com esse homem cego de nascença, os discípulos perguntam: quem pecou? E nessa pergunta está implícita essa visão que nós acabamos de trazer aqui. A visão dos discípulos de que se alguém está doente, isso é causado pelo pecado. E Jesus responde a questão da seguinte forma: nem ele, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse as obras de Deus. E isso é importante, obras de Deus, trabalho de Deus. Jesus desvincula essa relação causal, essa equação perversa que muitas vezes nós construímos. Doença, sofrimento, mal de qualquer espécie na vida de uma pessoa é resultado única e exclusivamente do pecado. Uma enfermidade pode ser dada, e não necessariamente por causa do pecado. Uma segunda ideia que me parece estar presente nessa compreensão de Cristo sobre o mal, e não analisando apenas um texto, mas analisando os evangelhos, é que Jesus agiu sempre de forma misericordiosa
com qualquer pessoa que estava sob o efeito ou o poder do mal. O ministério de Jesus foi voltado para pessoas cativas, para pessoas que sofriam. E os milagres de Jesus eram também uma forma de redenção. Deus estava trazendo a vida à normalidade quando Ele realizava um milagre, entre outras tantas razões pelas quais o milagre era realizado. Uma delas é que Deus trazia a vida à normalidade. Jesus se compadeceu de pessoas aflitas com as quais Ele se encontrava, teve compaixão de Maria e de Marta, quando estavam enlutadas pela morte de Lázaro. Quantas vezes, queridos, quantas vezes uma pessoa morre em situações trágicas? Há algum tempo atrás, nesse ano, alguns poucos meses atrás, eu fui até um velório, e eu confesso a vocês que quando eu coloquei o pé lá dentro, eu só coloquei um pé e voltei. Eu vim embora. Quando eu vi um caixãozinho pequeno assim, porque muitas vezes nós temos respostas prontas e fatais para as circunstâncias mais difíceis da vida de uma pessoa. E essas respostas prontas e fatais, elas são cruéis também. Simplesmente dizer porque Deus quis pode resolver o seu problema teológico, frio, calculista, técnico, mas não resolve os dilemas da alma. Há determinadas situações em que nos falta resposta. Por isso, quando Jesus está diante de Maria e Marta, enlutadas pela morte do irmão, Jesus chora. Porque embora Jesus tenha as respostas, Ele tem as respostas, Ele sabe que há determinadas circunstâncias da vida que respostas não respondem tudo. E a necessidade em que se há é apenas chorar junto. Jesus demonstra uma tristeza diante de um homem que traz o seu filho endemoniado, em Marcos capítulo 9. Ele não diz assim, não soube criar o filho, é isso que dá. É visível a dor de Jesus diante da viúva de Naim, que perdeu o seu filho único. De modo que Lucas 7,13 diz assim: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Irmãos, o mal opõe-se ao projeto de vida da criação de Deus. Por isso nós vemos Jesus curando, libertando, trazendo graça, alívio, redenção. Tantas pessoas no ministério terreno de Jesus foram alcançadas por isso, porque Jesus lidou de forma misericordiosa. Foi assim que Jesus lidou. Porque a Bíblia diz assim, nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que Deus pudesse agir, para que obras pudessem ser realizadas. Veja, que essa é a terceira lição que me parece emergir desses atos de Jesus. Jesus não filosofou sobre o mal, porque mal não se enfrenta com filosofia, mas como resposta de amor ao que sofre, e com adoração a Deus diante do mistério da dor. Você não encontrará em nenhum momento do ministério Jesus se perdendo em divagações sobre o mal, nem em densas reflexões a respeito, mas você vai ver Jesus sempre envolvido com a dor das pessoas, lidando com o sofrimento. Por isso Jesus toca as pessoas. Ele estende a mão para tocar um leproso, porque os intocáveis leprosos recebem mais que cura desejada, eles recebem empatia, por causa de todo o distanciamento social que lhes era exigido viver. Ele faz com que o cego de Betsaida receba também um toque, quando impõe as mãos sobre ele, mas toca-lhe nos olhos. E nós vemos a tristeza e enfrentamento do mal ao curar uma mulher que há 18 anos estava presa, diz a Bíblia.
em Lucas capítulo 13 também. E quando Jesus impõe a mão sobre ela, ela se endireita e louva a Deus, porque Jesus não fica filosofando, dando respostas prontas, fazendo teologia a respeito do mal. Não, Jesus traz liberdade, redenção e alegria aos que sofriam essa implacável ação do mal no mundo. Por que que Jesus não se estende quando os discípulos perguntam, quem pecou? Jesus diz, olha, espera, deixa eu explicar para vocês como é que começa toda essa história. Então vamos resgatar lá, não, Jesus simplesmente diz, nem ele, nem os pais, ponto final. Isso acontece para que Deus manifeste as suas obras, porque Deus é um Deus que age. Ele age no mundo. Então eu queria concluir com uma resposta da espiritualidade cristã diante do mal e da dor, porque nós vivemos isso o tempo inteiro, e o tempo inteiro nós estamos tentando responder essas questões. Então eu concluo trazendo todas essas compreensões aí que me parecem estar presentes na vida de Jesus, desse Jesus que quebra essa relação de causa e efeito do mal como resultado direto do pecado, desse Jesus que age misericordiosamente, desse Jesus que trabalha de modo a não ficar tergiversando, filosofando a respeito do mal. A primeira proposta que eu queria trazer para a nossa vida é a seguinte: silêncio também é uma maneira de dar resposta em determinadas situações. A Bíblia diz que há tempo de falar, mas diz que há tempo de estar calado, segundo Eclesiastes capítulo 3, verso 7. Na dor, uma das melhores respostas que podemos dar é a resposta que os amigos de Jó deram durante 7 dias e 7 noites. Jó capítulo 2, versos 11 e 13. Os amigos de Jó teriam sido os melhores amigos da história, se a história de Jó acabasse no verso 13. Quando eles começaram a teologar, a filosofar, como diria aquele filósofo brasileiro, calado é um poeta, né? Se eles tivessem ficado apenas calados, e se eles tivessem sido o menos explicativo possível, eles teriam acertado. Eu já li essa história aqui, mas faço questão de lê-la novamente. É a respeito de um livro chamado A Visão de um Carro Funerário, de Joy Bailey, escrito em coautoria com a sua esposa, Mary Lou Bailey. Esse casal perdeu 3 dos seus filhos. Eles perderam um filho após a cirurgia, com apenas 18 dias de vida. Perderam um segundo menino aos 5 anos por causa de uma leucemia. E eles perderam também um terceiro filho com 18 anos após um acidente de trenó. E Joe escreve esse livro, chamado A Visão de um Carro Funerário. Em certa altura do livro ele diz o seguinte: eu estava sentado, dilacerado pela dor. Alguém veio e falou comigo sobre Deus, sobre o relacionamento com Deus, o motivo de tudo aquilo ter acontecido, da esperança além túmulo. E eu sabia de tudo aquilo. Ele falou por muito tempo e disse coisas que eu sabia ser verdade. Nada do que ele disse me comoveu, exceto um desejo profundo de que ele fosse embora logo. E finalmente ele se despediu. Outro veio, sentou-se ao meu lado e não falou nada. Não pronunciou qualquer palavra.
não fez perguntas que exigissem determinadas respostas. Ele apenas se sentou ao meu lado por 1 hora, talvez mais. Ouviu quando eu quis dizer algo. Respondeu de maneira breve. Orou com uma simplicidade profunda. E foi embora. Eu fiquei muito comovido e senti-me confortado. Eu detestei que ele se fosse. Talvez o silêncio seja uma boa resposta bíblica cristã diante do mal, em determinadas circunstâncias. Há tempo de falar, mas há tempo de estar calado. Uma segunda resposta cristã diante de todas essas circunstâncias que às vezes nos inquietam são lágrimas. Porque tristeza, lágrimas, são sentimentos conhecidos para qualquer um nessa terra. Até para Jesus. As lágrimas nos falam que está tudo bem, se elas surgem, se elas simplesmente aparecem, porque elas fazem parte da existência, da realidade. E essas mesmas lágrimas nos relembram que um dia elas também serão extintas no céu, porque a Bíblia nos diz que lá não haverá luto, nem pranto e nem dor. As lágrimas, elas têm prazo de validade. Então, enquanto elas estão em vigência, nós podemos usá-las. Quando Deus apagar os efeitos do pecado, Ele vai anular também as necessidades das lágrimas. Talvez por isso Jesus chore junto de Marta, de Maria, chore ao ver Jerusalém. Talvez por isso Jesus se compadeça das mulheres que estão caminhando junto com Ele para a cruz, e elas estão chorando, e daí Ele diz: guardem as lágrimas de vocês, e chorem sim, mas chorem pelo mal que ainda virá. Porque esse que parece ser um mal inconsolável é o maior consolo da humanidade, porque a minha morte será a redenção para vocês. Silêncio, lágrimas, e eu diria uma última resposta cristã diante das circunstâncias difíceis da vida: companhia. Irmãos, sofrimento na vida humana é um parceiro certo, ou não? É um parceiro certo. Então, quando a gente vem para cá e fala a respeito disso, e alguém diz: não, eu estou falando a respeito do óbvio ululante. Porque isso aqui que eu estou dizendo, todos nós sabemos que faz parte da existência. Passar por momentos difíceis na existência, na vida, na nossa história, não devia escandalizar ninguém. Só que à luz das Escrituras há algo que é escandalizável. O que é escandalizável à luz das Escrituras? Sofrimento? Não. À luz das Escrituras, sofrer sozinho, solitário, isso sim, escandaliza. Mas sofrer em companhia de alguém, isso é cristão. Não é a palavra de Deus que diz que se está alguém entre vós alegre, cante louvores. Se está alguém entre vós sofrendo, faça oração. E isso num contexto comunitário, lá em Tiago capítulo 5. Ou em Romanos capítulo 12. Chorai com os que... Ou seja, nós podemos chorar sem explicar, oferecendo a nossa companhia. Simples assim. A espiritualidade cristã nada mais é do que isso. Chorar com o outro sem explicar, oferecendo a nossa companhia. Vamos orar?
Senhor Deus, a Tua palavra não provê respostas prontas para o problema do sofrimento, do mal no mundo. Talvez durante muito tempo, Senhor, nós tenhamos buscado essas respostas, mas mesmo nos textos bíblicos mais evidentes sobre sofrimento, nós não encontramos respostas prontas. Elas são sempre respostas que devem ser construídas. E eu creio, Senhor, verdadeiramente eu creio que há uma resposta bíblica e cristã sobre tudo. E a resposta é que nós devemos silenciar muitas vezes, chorar e oferecer nossa presença, nosso ombro, nosso abraço, nossa parceria, nossa companhia. Em alguns momentos, Senhor, nós não devemos dizer não chore. Em alguns momentos a gente deve simplesmente dizer tudo bem. E eu peço ao Senhor nesta manhã, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a ser uma igreja, uma comunidade que carrega essas marcas da solidariedade cristã, Senhor. Num mundo que está cansado de respostas prontas, fatais e muitas vezes cruéis, que nós tenhamos, ó Deus, uma resposta diferente, que a nossa resposta seja oferecer, Senhor, nossa companhia, chorar com os que choram e sermos o menos explicativos possível. Eu peço que o Senhor estenda as Tuas mãos nesta manhã para abençoar esse povo do Senhor aqui. E que nesta hora, Senhor, eu sei que existem pessoas aqui no nosso meio que estão padecendo disso, angustiados com algum problema. Talvez vieram, Senhor, a esse momento de culto com essa angústia no peito. Eu peço que o Senhor seja essa companhia do lado agora, que abraça e que chora. A Tua palavra diz que o Senhor vive para interceder por nós. E eu peço que o Senhor, ó Deus, simplesmente nos dê paz, porque essa paz que excede todo o entendimento é tudo que nós precisamos, é tudo que nós mais carecemos. Muito obrigado, ó Deus, por este momento, obrigado por este culto, e obrigado, ó Deus, pela oportunidade de termos a Tua palavra aberta, lida e meditada. Leva, Senhor, com o vento da Tua graça, do Teu Espírito, quaisquer palavras que sejam palha. Não permita que elas permaneçam nem fiquem. Mas tudo, ó Deus, que é ouro, que o vento não pode levar, fique, ó Deus, assentado nos nossos corações, registrado na nossa alma. E nos ajude, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos nos colocar de pé, queridos?
você está num momento talvez difícil, e quem não está, não é? E a gente aqui não tem que ficar medindo dor. Dor não pode ser medida. Cada um tem a sua. Por isso a Bíblia, quando nos fala a respeito do espinho na carne, não diz qual era. O espinho de Paulo. Porque esses espinhos, eles furam, perfuram e doem. E eles são os mais variados, eles são de cores diferentes, de tamanhos diferentes, mas todos eles doem. Então eu queria convidar você que quer participar de um momento de oração, para se ajoelhar aí onde você está. Nós vamos encerrar com essa oração e depois uma bênção. Ajoelhar-se é só um símbolo de coisas maiores. Ajoelhar-se é dizer: Senhor, eu preciso muito do Teu consolo, eu preciso muito da Tua força, eu preciso muito da Tua coragem, eu preciso muito do Teu alimento, eu preciso muito de Ti. E tudo bem se você não tem palavras para dizer nada. Porque Deus não ouve, Ele vê a sua oração. E tudo bem se a palavra, se a tua voz fica embargada, se você chora, tudo bem. Tudo bem se você tem até vergonha de dizer pelo que você está sofrendo. Talvez dizer poderia ser um submeter-se ao julgamento alheio, porque ninguém sabe exatamente o que você está vivendo. Mas deixa eu lhe dizer, Jesus intercedeu pelos transgressores. Ele intercedeu por Pedro e disse: Pedro, eu intercedi por ti. Hebreus disse que Ele intercede para sempre. Senhor Deus, nós queremos colocar diante do Senhor nesta hora de oração as nossas vidas e pedir que o Senhor seja misericordioso conosco. Perdoa a nossa fraqueza. Sim, Senhor, nós somos fracos. Eu reconheço isso, eu sou fraco. Mas eu te agradeço porque a Tua palavra diz que o Teu Espírito intercede por nós e nos ajuda em nossa fraqueza. Muito obrigado, Senhor, porque eu não sei todas as respostas. E eu te agradeço por não saber, porque a Tua palavra diz: clama a mim e eu te responderei e anunciar-te-ei coisas grandes que Tu não sabes. Muito obrigado, Senhor, porque na Tua presença o que nós precisamos não são respostas. Na Tua presença o que nós precisamos é a paz que excede todo o entendimento. Porque às vezes a resposta alcança apenas o nosso entendimento, mas a paz alcança tudo em nós. A paz abrange todos os limites do nosso ser. Então eu peço que seja essa paz que nos leve daqui nessa manhã. Seja essa paz que alcance o nosso coração. Talvez alguém tenha entrado aqui buscando uma resposta, vai sair daqui com paz, porque a paz excede o entendimento. A paz vai além da resposta. A paz faz com que tudo faça sentido. Então enche-nos de paz nesta manhã. É isso que eu lhe peço. E que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, levante o rosto sobre ti e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito seja sobre a sua vida agora e para sempre. Amém e amém. Amém. Que Deus te abençoe. Vamos na paz do Senhor Jesus.